Olá, bom dia. Eu sou Diego Pizarro, sou um homem de pele clara, cabelos castanhos grisalhos e barba grisalha. Atrás de mim tem um fundo preto com um desenho emaranhado de uma rede infinita com linhas brancas. Bom, a gente está dando início aqui a mais uma atividade, que é uma mesa redonda de apresentação das pesquisas em andamento do grupo de pesquisa e extensão Corpo e Imagem na Improvisação. A gente vai ter hoje aqui, essa atividade de hoje é parte do nosso primeiro seminário CEDA-se Corpo e Imagem, que celebra os 10 anos de atividades desses dois grupos de pesquisa da área de dança do Instituto Federal de Brasília. Então, hoje a gente vai ter a professora doutora Carla Sabrina Cunha, a professora doutora Raquel Purper e a professora mestre Elizabeth Tavares Maia, e a presença do nosso pesquisador e estudante egresso, Tiago Iannucci. Então, tem uma boa mesa redonda, Sabrina. Bom dia, pessoal. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos num porte mediano para longo. Atrás de mim tem um quadro de pássaros, uma xilogravura e um pedaço de luminária. Eu estou sentada na mesa da minha casa, falando com vocês. Então, primeiramente, eu quero agradecer essa parceria com o grupo de pesquisa CEDA-se, né, na figura do professor Diego, essa parceria colaborativa que está, né, permitindo a gente estar colocando, né, divulgando os trabalhos que a gente vem fazendo dos grupos, e nesse momento, nesse seminário, celebrando, como o professor disse, os 10 anos de grupo de pesquisa. Então, para iniciar a minha fala, eu vou trazer o nome do grupo, né? Corpo e Imagem na Improvisação. Essa memória, essa história que eu vou trazendo aqui para vocês, diz respeito ao momento, né, da vida em que eu estava fazendo o doutorado e logo entrei no Instituto Federal de Brasília, no curso de licenciatura em dança. Então, coincidiu com esse momento de eu entrar para o curso, né? E o curso também estava se iniciando. Então, defendi o doutorado, a tese Gina Embutô, Corpo e Imagem na Improvisação, e imediatamente já tive o desejo, dentro do curso de licenciatura em dança, de estar compartilhando essa pesquisa, e mais do que isso, aplicando essa pesquisa, né? Essa pesquisa de doutorado, ela veio com a minha experiência na dança Butô, né? Então, porque quando a gente fala de Butô, na verdade, eu localizo de qual dança Butô eu estou falando aqui nesse momento, né? Porque podem ser várias danças. Eu estudei mais a fundo e tive o conhecimento e a possibilidade de me aprofundar no Jinen Butô, do dançarino, coreógrafo Atsushi Takenouchi, que foi uma pessoa com a qual eu tive contato mais profundo, foi dentro dessa linhagem de dança, a gente chama de mestre, né? Então, a gente sabe que a dança Butô ela foi criada, né, com Tatsumi Jikata e Kazuo Ono. Eu acho que aqui talvez vocês já tenham ouvido falar, né, ou visto alguma imagem, sobretudo de Kazuo Ono dançando. Então, é uma dança que ela vai trazer uma perspectiva entre tantas, né, existencialista, com imagens e percepções de vida e morte, né? E o Jinen Butô, dentro de tudo isso, que não é só isso, né, a dança, mas assim, um recorte, né, na minha tese,
eu coloco um histórico, um recorte histórico da dança, né? Quem for acessar o trabalho pode entender e ler isso. Mas o que o Ginen Butô tem, né, como uma característica, para além das imagens de vida e morte, é a respiração da terra. Então, a gente pode dizer que o Ginen Butô está numa conexão direta com a natureza, né? Nesse trabalho de criação do Atsushi Takenouchi. Então, quando eu tive esse acesso de experienciar essa dança e trazer para o meu corpo, Atsushi, no modo de condução, ele falava muito, usa muito imagens, e imagine, né? A palavra imagine. Então, dali eu já fui, já tendo voltado para o Brasil e estando dentro do doutorado e querendo compartilhar essa experiência, eu fui estudar o que talvez fosse essa imagem, dançar essas imagens e trazer uma possibilidade metodológica, pedagógica de estar conduzindo outros dançarinos e dançarinas para estar experienciando e vivendo, né, a possibilidade de uma dança butô ou uma transformação disso, né, que virou o corpo-imagem na improvisação. Então, o que seria? Comecei a pesquisar a imagem, o que seria imagem, então eu uso o neurocientista Antônio Damasio, que tem ele tem um conceito de imagem amplo, né? Que a imagem não é só aquilo que a gente vê, que a retina vê, mas está completamente ligada também com a própria percepção e com os sentidos que a gente tem, né? Inclusive fluxo de pensamentos. Então, já faz uma rede e uma conexão direta com estados meditativos contemplativos, né? E aí, algo que me intrigava muito dentro dessa pesquisa era olhar para as pessoas que dançavam ou conduziam uma dança butô, usando palavras como imagine, ou né? E às vezes eu tinha uma representação da imagem, porque o entendimento era algo assim quase que no nosso ocidente, pensamento cartesiano, né, de separação do corpo e mente, a imagem como um balãozinho de fora, o que eu vejo e o que eu represento no meu mover, né? Então, como trazer isso para o corpo, para as células? E nesse momento dessa pesquisa, eu ainda não estava amparada pelo conhecimento da educação somática. Apesar dela já existir, eu ainda não tinha, enquanto pesquisadora, um contato com esse campo do conhecimento. Então, me restringi bastante a isso, apesar de Merleau-Ponty, né, fenomenologia, também está nessa visão de corpo que eu trago dentro da tese. Então, tem um pensamento somático que hoje, né, olhando, reconheço nesse trabalho, porque a partir do momento em que eu trago esse conceito de uma forma prática dessa imagem, quando, primeiro eu deixei de usar a palavra imagine, por exemplo, né, falando dessa prática laboral, que eu acho que é o que pode interessar aqui para nós, para os estudantes que estão aqui conversando com a gente hoje. E entender isso numa perspectiva de localizar essa imagem. Então, para eu trazer esse estado desse corpo transparente, que dá vazão às imagens, que é a minha intenção e o meu interesse, dentro do corpo-imagem na improvisação, enquanto eu improviso, como conduzir o dançarino, e nessa condução vocal que eu faço, eles aprenderem a ter essa condução por si mesmos, em um determinado momento, para improvisar, localizando no corpo, né? Então, isso pressupõe um estudo e uma consciência corporal. Então, já dando aula dentro do curso de licenciatura em dança, comecei a ter o contato mais próximo com o professor Diego, então com o campo de conhecimento da educação somática e o Body Mind Centering, que é um interesse atual de pesquisa que eu venho agregando dentro
do trabalho do corpo-imagem na improvisação, porque são coisas, né, que a dança Butô, para mim, ela já é uma transformação, né? E hoje, olhando para a minha prática docente, eu vejo que o modo de eu dar aula, ele está completamente contaminado por essa vivência da dança Butô, né? Talvez não seja diretamente no que é reconhecível como dança, mas como uma transformação desse processo que eu venho aplicando e pesquisando, né? Então, para dizer que dentro já do campo do conhecimento do BMC, com a corporalização, né? Então, o modo hoje de corporalizar essas imagens enquanto improviso e um interesse já mais particular pelo desenho espacial, né? Pela composição em tempo real dentro da improvisação, usando esse estado, podemos dizer, meditativo, contemplativo e de localização dessas imagens de forma específica no corpo, que eu tanto posso escolher aonde eu quero colocar ou como eu posso sentir essa imagem, né? Ou onde eu sinto essa imagem, né? Mas ter a consciência da gente escolher ou da gente ser escolhido dentro desse processo, que dentro do Butô também a gente pode chamar de dançar ou ser dançado, né? Camadas de foco mental, de práticas de atenção, que é para onde hoje eu tenho pesquisado muito dentro das aulas com o pessoal de improvisação, né? As práticas, as práticas meditativas, como é que elas também perpassam isso, algumas práticas de yoga também, que eu venho do Iyengar Yoga. Então, essa pesquisa ela está em transformação e ela é viva sempre. Então, para vocês entenderem, que eu acho que é a primeira vez que eu estou falando assim, para um público mais geral, não dentro de sala de aula, né? O que é o corpo-imagem na improvisação? Então, ele já deixa de ser um recorte que você pode ler de onde vem lá na tese, né? E tem alguns trabalhos práticos também desenvolvidos, né, na época, para ser já essa prática docente, artista, de interesse de corporalização, de como as escolhas e uma estrutura eu posso criar uma estrutura enquanto estou movendo, né, com as atenções e as práticas da atenção, passando por essas experiências de meditação, Iyengar Yoga, né? A meditação vem mais especificamente do budismo tibetano, né? Que são práticas que eu tenho estudado e pesquisado, e também a dança norte-americana, né? Dança norte-americana, a improvisação norte-americana, né? Sempre, né? Anna Halfring, a gente teve aqui o Elliot Mercer, o próprio Steve Paxton com a pequena dança, né? São áreas de interesse e confluência dentro do que a gente trabalha. E somado a isso, para eu já ir concluindo, o grupo, nessa perspectiva desses 10 anos, ele, né, professoras passaram por ele, a Heloísa Rosa, a professora Heloísa Rosa passou por ele também, e a chegada da Elizabeth, da professora Elizabeth, da professora Raquel, né, também transformaram e transformam o grupo, né, nessa linha de pesquisa, improvisação somática, performance, né? E também, aqui a gente convidou o Tiago Yanuki, que ele ainda não é egresso, tá, Diego? Ele é quase egresso, mas que também foi estudar com a Atsushi Takenouchi, e achei bem peculiar, né? Beleza. Vamos desligar o microfone, galera. Então, assim, bem peculiar. Hoje você vai mexer no depósito, não? Quem está falando aí, Já gente? resolvi, Sabrina. Eu consigo deixar as pessoas no mudo, eu acompanho aqui. Tá. Não vamos deixar ninguém no depósito. Aí, Tiago, então, assim, é bem bacana o Tiago, né? Porque, assim, nossa, quando o Tiago apresentou esse interesse pelo Jinen Butô e Atsushi, maravilha.
né? Então, ele também fez parte de um curso de extensão, ele deu um curso de extensão através do grupo, e eu trouxe ele aqui para... A gente trouxe, né, convidou para que ele possa falar um pouco dessa experiência, para depois passar para as professoras Raquel e Elizabeth, tá bom? Acho que é isso, eu concluo minha fala. Tiago? Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Sim ou não? Bom, não Sim, escutei eu nenhuma ouço. resposta. Ah, legal. Bom, muito obrigado pelo convite. Então, eu estou vestindo uma camisa preta de gola polo. Sou um homem de pele clara, com uma luz amarela vindo do lado esquerdo. Tenho barba um pouco grisalha, cabelo longo na parte de cima da cabeça e cabelo curto na parte lateral. Atrás de mim, uma estante de livros que vai da área visível da tela até o teto. Livros diversos. Bom, falar um pouquinho sobre esse projeto de extensão que está associado a esse projeto Escutando Paisagens Femininas, né? Uma das minhas experiências com o Ginem Butô, que a professora Sabrina estava falando agora há pouco, foi a minha experiência maior em termos de Butô. Eu tive vários professores, passei por várias pesquisas, desde 2012 que eu tenho pesquisado o Butô, a dança Butô, e nos anos de 2017, 2018, eu pude fazer uma viagem e estudar diretamente com o professor, né, esse coreógrafo, Atsushi Takenushi, na Itália. Então, essa viagem ela foi apoiada pelo Conexão FAC do governo. Então, quando eu voltei dessa experiência, eu voltei com uma tarefa, né, com uma contrapartida na minha mão, que era fazer oficinas e workshops de 3 dias, um em cada região administrativa do DF, né, Braslândia, Taguatinga, Sobradinho, enfim, muitas aulas. Eu dei muitas aulas compartilhando esse conteúdo que eu pude ter com esse professor. E aí, quando terminaram as contrapartidas, né, eu me vi pesquisando profundamente a forma de dar aula, e muitas vezes também inspirado pela forma de dar aula do Atsushi Takenushi, que me chama muito a atenção, né, um professor extremamente amoroso, a forma como ele acolhe, e eu queria treinar cada vez mais isso, né? E resolvi abrir aulas, né, dentro do IFB mesmo, do curso de licenciatura em dança, como uma pesquisa própria. Falei com a professora Sabrina e a gente articulou para que isso fosse institucionalmente visto como um curso de extensão. Afinal, o material extenso que eu estava trazendo, né, poderia dar muitas e muitas aulas, experiências e desdobramentos. Foi então que, em 2019, aconteceu a primeira edição do curso de extensão Butô-T, Caminhos de Sombra e de Luz. Então, foi de março a junho de 2019. As aulas eram nas segundas-feiras à noite, toda segunda-feira, 2 horas de aula. Perdão, no começo eram 2 horas e meia de aula. Toda segunda-feira à noite. Eu vou falar um pouquinho sobre como sucedeu esse projeto, esse curso, e daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos com a ajuda do professor Diego, e aí eu vou pontuar onde que eu estava falando cada momento, e aí encerro a minha fala, tá? Então, primeira edição do curso de extensão Butô-T foi em... maravilha! Esse aí, na verdade, é o segundo, mas deixa as fotos aí, segura as fotos um pouquinho, tá, professor? Segura aí, por favor. Não coloca a foto ainda, não. Deixa sem fotos por enquanto. Tá, só vou te dizer que a ordem eu não controlo, tá? Porque ela só vai aparecer como chegou para mim. E você vai vendo as fotos e Isso, falando sobre isso. beleza. É por isso mesmo que depois a gente fala, porque vai vir fora de ordem. Enfim, na primeira edição,
desse curso foi no primeiro semestre de 2019. A gente teve aulas na sala de aula, uma preparação, um treinamento, e a gente fazia experiências de campo, na natureza. Então, a gente foi para uma chácara em Braslândia, fez experiências performáticas com figurino, no meio da natureza, árvores, bambu, lagoa, enfim, experimentando cenários diferentes, né? Voltava para a sala, terminava o semestre e fazia uma apresentação no iFestival, né? Essa apresentação ocorreu lá no térreo do bloco C. Enfim, tudo que eu estou falando aqui tem imagem, tem vídeo completo no meu canal do YouTube. Depois eu falo para vocês. Bom, desse primeiro semestre, a experiência foi tão legal que a gente resolveu repetir. Então, no segundo semestre de 2019, de outubro a dezembro, aconteceu a segunda edição do curso de extensão do TOTE Caminhos de Sombra e de Luz. Nessa segunda edição, também no mesmo horário, segunda-feira à noite, dessa vez reduzidos para 2 horas de aula, a gente pôde fazer um treinamento em sala de aula, um treinamento de improvisação, um treinamento performático dentro da filosofia e do imaginário da dança Butô, e tivemos algumas experiências na natureza também. Uma dessas experiências, a gente também, tudo com a conversa do grupo, a gente foi para uma chácara, a gente teve uma experiência de ayahuasca numa noite, e no dia seguinte, a gente fazia experiência de dança na natureza. Então, uma imersão profunda, onde todo mundo sai bastante modificado no final. E essa chácara também é minha casa. Né? Eu vou pedir para a pessoa não interromper, porque a gente tem horário. Tá bom, desculpe. Só... Obrigado pela intervenção, Bela. Enfim, e também finalizamos com uma apresentação no iFestival e também com uma apresentação no Teatro Sesc Garagem, em dezembro de 2019. Foi bem assim, antes da pandemia, né? Essa apresentação teve, acho que 15 pessoas, né, improvisando, num festival chamado Talentos Insólitos, né? E não só esses desdobramentos, mas também dessa experiência do segundo semestre de 2019, quatro dançarinas do grupo foram selecionadas, digamos assim, para participar de um filme, de uma cena de um filme. Daqui a pouco vai dizer que a pessoa está aí também, né? O diretor do filme. Bom, então teve essa experiência muito importante também para o grupo, né? Participar de um longa-metragem de relevância nacional, né? Enfim, queria mostrar então agora as fotos. Professor Diego, lança aí a foto e aí eu vou falar mais ou menos o que é cada uma delas, para a gente posicionar. Então, esse daí é a divulgação do segundo semestre do curso de extensão. Então, a divulgação era feita pela internet, né, pelas redes sociais, as pessoas se inscreviam por formulário e começavam as aulas. Havia uma pré-seleção somente para pessoas maiores de 18 anos. Pode passar para a próxima. Só um momento, Tiago. Tá. Eu acho que talvez, Bom, Thiago, comenta brevemente para a gente poder passar, tá? tá, muito brevemente, eu tô de olho no tempo aqui. Tá bom. Tem 1 minuto e meio ainda. O curso era aberto para pessoas da comunidade e para os alunos de licenciatura em dança. Então, isso aí numa chácara, pode passar para a próxima. Aí, o treinamento em sala de aula, na sala 107C. Inclusive, a gente continua, pode passar para a próxima. Inclusive, a gente continua com aulas, mesma coisa, treinamento em sala de aula. Esse aí é o cartaz
do espetáculo no final do ano de 2019, no Sesc Garagem. Aí o coletivo Butotê. Pode passar. Mais uma treinamento em sala de aula. Massa, pode passar. Aí, ó, uma experiência na chácara, né, no riachinho ali, dançando na lama. Pode passar. Em Braslândia também, algumas pessoas aí do Instituto. Pode passar. Pode passar nesse ritmo. Já está acabando. Isso. Legal, pode passar. Tô passando, porque demora mesmo. Tá, aí o pessoal assistindo, né? Não sei se está a mesma imagem que eu estou vendo para vocês, mas o pessoal assistindo os outros. E outras composições também. Formas e comunhão com a natureza. Aí a performance do primeiro semestre, no térreo do Bloco C, com farinha. Aí também na chácara, na primeira experiência, cenários diversos. E o cartaz, finalmente, do primeiro semestre, a primeira experiência de extensão. É isso aí, muito obrigado. E até. Obrigada, Tiago. Aí depois a gente, se der um tempo, a gente abre para as perguntas, porque eu tenho pergunta para você também. Então, aí retomando, gente, então esse foi um braço, né, do Escutando Paisagens Femininas, já para passar a palavra para a professora Raquel, para falar desse projeto grande, que ele teve início no fim de 2018, quando a gente teve a eleição para presidente e a gente teve a esquerda, né, perdeu. Então, na ocasião, a gente estava com a professora convidada para estar fazendo um intercâmbio com o grupo, a professora Patrícia Caetano. Ela era da dança do Ceará, Federal do Ceará. Hoje acho que ela está numa faculdade de fisioterapia no Rio de Janeiro, ela também é pesquisadora da somática. Então, ela teve esse atravessamento também no grupo, e nos atravessou, e atravessamos ela, e nessa confluência sociopolítica que a gente estava vivendo, a gente nos unimos, Beth, a professora Elizabeth, Raquel e Patrícia, e começamos a identificar o que poderíamos pesquisar naquele momento. E foi uma pesquisa, que eu agora vou passar a palavra para a professora Raquel, que durou de 2019 a 2022. Então, basicamente, 4 anos, né? Isso, mais ou menos. Então, todo um momento de reflexão e improvisação sobre esse período, escutando paisagens femininas, aí a professora Raquel vai poder falar melhor. Pode ir. Bom dia, gente. Me ouvem? Sim. Então, meu nome é Raquel Purper, eu sou uma mulher de pele clara, olhos claros, cabelo castanho com algumas luzes. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns tijolinhos e a minha cachorra, que se chama Lola, está bem atrás de mim. Está me mandando energia para esse momento. Então, gente, quando eu entrei no Corpo Imagem na Improvisação, foi em 2018, foi no ano que eu ingressei no curso. É engraçadíssimo, né? Eu também acho engraçadíssimo, a cachorra está bem atrás de mim. É muito conhecido em todos os... Gente, tá uma loucura essa coisa dos áudios, né? Eu adoro. Adoro, mas não consigo me concentrar. É Só um segundo, microfonia, Raquel. Não Só tem um problema. segundo que eu vou resolver. Só um segundo. Achei que era Toda comigo. vez que isso acontecer, espera só um minutinho que eu já resolvo.
a gente dança. Voltando, então, gente, foi logo quando eu entrei no IFB, eu já comecei a fazer parte do grupo. E esse primeiro projeto, Escutando Paisagens Femininas, foi isso. Foi a reunião, né, de nós quatro, como docentes, e logo depois, porque eu não lembro muito bem a transição, eu lembro que Patrícia, né, ficou um tempo aqui e foi embora, e eu, Beth e Sabrina, enfim, fomos para a sala de aula, sala de ensaio, sala de pesquisa, com um número enorme de estudantes na época. Vocês vão ver que eu vou logo, logo mostrar algumas fotos. O grupo era muito variado, né? Tinha muitas meninas, né? Na época. E a gente... Qual era a ideia, né? Logo depois que a Patrícia foi. A ideia era que cada uma de nós, do grupo, fizesse uma condução, né? Uma proposta de condução em algum local da cidade de Brasília, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês como tudo começou. Já está aparecendo? Já, Raquel. Obrigada. Então, aqui, gente, foi... demora um pouquinho para passar aqui com a setinha. Demora mesmo, né? A gente foi para a rodoviária do Plano Piloto, a gente foi para o Parque Olhos d'Água, a gente foi para o CONIF. Eu não tô... Para mim não está passando, gente. Para vocês está passando? Aqui também não, Raquel. Tenta de novo. É que eu tô com a setinha e... Ó, agora foi, né? Aí. Ó, na rodoviária, gente, a gente tem algumas fotos, mais algumas fotos. A gente fez, eu acho que na entrequadra, logo ali na frente do IFB também. Essas fotos são na quadra, na rua mesmo, no CONIF, no Parque Olhos d'Água. Em cada um desses locais, uma integrante do grupo conduzia, tá? No deck ali da Asa Norte. Aqui é o museu ali, né? E aí, gente, a partir dessas conduções nesses vários locais, a gente tinha fotos, né? Tinha registros fotográficos. A gente fez uma impressão das fotos, né? Num tamanho razoavelmente visível. E a gente produziu um espetáculo e apresentou no Conecta IF de 2019. Ali, naquela área verde que tem na frente da cantina, tá? Então, a gente tinha as fotos, ó, as fotos vocês conseguem ver, impressas, e a nossa relação com as fotos dos, né, os registros fotográficos dessas experiências nesses locais de Brasília. Então, o Escutando Paisagens Femininas teve esse processo dos locais, os registros fotográficos e o espetáculo oriundo dessa relação com os registros fotográficos. Aí, gente, em 2020 a gente teve a pandemia e o grupo não parou, né? O grupo não parou em nenhum momento, nem na hora que as aulas foram suspensas, porque não se sabia exatamente como continuar, a gente não parou, tá? E aí, no primeiro semestre ali da pandemia mesmo, que ela foi deflagrada em fevereiro, a gente continuou trabalhando março, abril, maio, a gente ficou trabalhando online, né? E a gente produziu um vídeo chamado Caminhos Poéticos no Caos, a Casa que nos une, tá? Que foi produzido pelos participantes do grupo na época, foi editado pela gente também, e aí eu gostaria, se o Diego pudesse, rodar ele para vocês, tá? Vou parar a apresentação para a gente assistir o vídeo.
Obrigada, Diego. Nossa, que nostalgia assistir, gente. Parece que faz muito tempo, né? E foi 2020. Que lindo. E aqui tá caindo uma chuva super poética na hora do vídeo. Foi uma experiência assistir. Então, gente, a gente produziu ele em maio de 2020 e em setembro de 2020 a gente colocou o vídeo, né, no Congresso Científico Nacional dos Pesquisadores em Dança. O congresso foi online naquele momento, né? E a gente participou com esse vídeo, tá? Teve até uma produção escrita de críticas, né, sobre o vídeo do ANDA daquela época, né, do congresso, né, do ANDA daquele ano. Então ficou registrado, assim, né? A gente participou com esse trabalho e tem um registro também de algumas pessoas que assistiram os vídeos que participaram naquele momento e tem uma escrita, né? Enfim, que depois a gente pode compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, porque aí, gente, em 2021, continuando, a gente não parou, né? E a gente resolveu fazer uma exposição fotográfica no nosso Instagram. Se alguém puder colocar no chat aqui para o pessoal, @escutasfemininas, para a gente já fazer a divulgação do nosso Instagram, e também para se alguém tiver interesse, tem muita coisa registrada lá, tá? Em termos fotográficos, tem muita coisa que a gente produziu. Então, eu estou tentando aqui com a setinha, tá, gente? Enquanto isso eu vou falando, tá? A gente fez uma exposição, então, no Instagram, chamada Casa como Corpo, que o grupo, né? O grupo produziu muitas fotos e a gente fez essa postagem, né? E chamou de exposição fotográfica Casa como Corpo. Essa foi a fase 1 do projeto. Na fase 2, a gente criou, né, um projeto intitulado Minha Imagem na Sua Legenda. E a gente abriu para a comunidade participar. Então, a gente disponibilizou as legendas das nossas fotos e pediu, né, para quem quisesse participar, se inscrever, mandar fotos para a gente com as legendas, né? De acordo com as legendas que a gente disponibilizou. E depois a gente fez uma curadoria e postou essa segunda fase da exposição Minha Imagem na Sua Legenda, tá? Eu não estou conseguindo passar aqui, mas se alguém colocou já o Instagram, as fotos todas estão lá, tá, gente? Algumas legendas, só para vocês terem uma ideia: corpo moldura, casa-tempo, corpo verbo, corpo silêncio, corpo sombra, corpo terra. Eram várias legendas, tá? Que a gente disponibilizava para quem quisesse participar. A gente teve participação maciça de alguns estudantes, né? Enfim, que estavam afastados também, alguns estudantes que estavam atuantes. E foi isso. E aí, gente, ainda estávamos na pandemia, né? Essa foi a primeira metade de 2021. Na segunda metade de 2021, a gente começou a pesquisar palavra e movimento, tá? Resumindo aqui para vocês, porque, enfim, tinha muita coisa envolvida. Mas a ideia, o desejo daquele momento era pesquisar palavra e movimento. E o que a gente fez? A gente convidou alguns pesquisadores, tá? Para vir no grupo online ministrar uma proposta relacionada a isso, a palavra e movimento. E daí, a gente, a partir dessas experiências com esses profissionais, a gente queria montar alguma coisa, tá? Então, em linhas gerais, falando para vocês, a gente convidou o Márcio Junqueira, que era um doutorando em artes visuais da UFBA na época, não sei se ele já defendeu. A gente convidou a Juliana Liconte, que é uma doutoranda do UFRJ, que ela pesquisa as pedagogias performativas, e a Cristina Salmestraro, que é pesquisadora e professora da área da dança e das artes orientais também. Depois Sabrina
pode até me corrigir. Eu olhei lá no currículo dela e é isso, ela tem uma pesquisa né, enorme com dança e com artes, enfim, né, orientais. E aí esses 3 convidados foram até o grupo, ministraram propostas e a partir daí a gente criou o espetáculo chamado Escutas Agudas entre Encontros, Palavras e Gestos, que foi apresentado na noite de encerramento do iFestival de 2021. Tá, gente? A gente tem algumas fotos. Tô conseguindo passar. Ai, tá passando. Aqui, ó, Casa como Corpo. Aqui, ó, cheguei. Aqui tem algumas fotos, tá? Dessa criação artística que a gente apresentou. Aí, gente, a partir da segunda metade ali de 2021, a gente continuou pesquisando palavra e movimento. A gente achou que o material que a gente destrinchou, enfim, que acabou, enfim, nos enchendo de desejos e inspirações, a partir dos convidados, era uma metodologia interessante, né? Trazer esses convidados. Então, a gente continuou com as conduções, as professoras do grupo, né? Eu Sabrina e Beth conduzimos. Nesse momento, a professora Júnia Cascais também participou do grupo e também conduziu uma proposta. Todos os participantes, estudantes, também conduziram. E, além disso, a gente convidou o professor Marcos Buiatti, que ele pesquisa, está fazendo doutorado, né, em corpo, monstruosidade, e um grupo de artistas do Rio Grande do Sul, Tatiana da Rosa, Alexandra Dias e Heloísa Gravina, que pesquisam procedimentos de falar-fazer. Tá? Então, a gente continuou com a ideia dos convidados, e aí a gente começou a delinear uma outra criação, a partir desse encontro com esses novos convidados, com a gente conduzindo do grupo novamente. A gente ainda estava online, tá? Então, só para fechar esse nosso processo até 2022, a gente continuou pesquisando, a gente estava produzindo uma criação artística para apresentar de forma online, mas a gente teve muitos percalços em relação à Covid, né, para finalizar esse processo, e a gente não conseguiu fazer essa apresentação online, tá? Mas a gente já tinha um título, que era Sobreviver. Então, a gente tinha o título, tinha a pesquisa, tinha um início de elaboração online, mas a gente não conseguiu finalizar. E aí, no ano de 2022, a gente volta para o presencial, e aí eu, com mais 2 estudantes, iniciamos a pesquisa, depois a professora Sabrina entra para a gente finalizar, né, o Sobreviver, a partir de 5 temas, tá? Com a pesquisa ainda de palavra e movimento, ainda com essa inspiração, a partir de 5 temas, tá? A gente montou uma estrutura. Algo que te aconteceu hoje, memória da infância, um sonho, pergunta para o mundo e algo peculiar seu. Tá? A partir disso, movimento e palavra, a gente consegue chegar numa estrutura e apresenta no iFestival de 2022. Tá, gente? Então, um apanhado. Deixa eu ver se consigo passar aqui, ó. Aqui tem um pouco da exposição. Tá, não, parou, que tinha no portfólio. E aí, vou passar para a professora Elizabeth, depois eu falo um pouquinho mais das pesquisas futuras, tá? Dos próximos passos. Obrigada. Oi, pessoal. Bom dia. Feliz de estar aqui. Vocês estão me escutando? Está todo mundo escutando? Beleza. Então, eu sou Elizabeth Maia, sou magra, longilínea, cabelos grisalhos longos, pele clara, uso um óculos vermelho, um vestido verde com um casaquinho vermelho por cima. Atrás de mim tem uma porta e uma janela que dá para o meu quintal, para o meu jardim, e eu acho que é isso, né, de apresentação. Eu chego no Escutas, no Corpo Imagem, na improvisação, né, e no grupo com a Sabrina e a Raquel, um pouquinho antes da Raquel,
né? E permaneço esse tempo inteiro, né? Permanecemos esse tempo inteiro juntas, né? Sendo permeadas por essas vivências todas que a Raquel apresentou, e eu aqui emocionada e com saudade, né? Para mim, o que fica mais forte do grupo é a nossa pesquisa de transpasse, né? Assim, como é que eu me permeio do gesto do outro, né? Como é que eu misturo o que há em mim com o que há no outro, e aí eu mergulho mais nessas impressões, né? Que vem também da minha pesquisa individual, que é o meu interesse pelos processos de atenção, pelos processos de memória, pelos processos de autoobservação, né? E de sensação e de percepção, né? Tomando a sensação como o imediato que nos toma e a percepção como o algo que vem, talvez junto ao mesmo tempo, mas que é algo distinto, né? A sensação e a percepção, né? Que é a compreensão, o entendimento daquilo que sentimos em nós mesmos, seria a elaboração disso, né? E esse é o meu interesse atual na pesquisa, né? A partir desse momento, eu acho que o momento mais desafiador para a gente foi manter esse contato na relação durante a pandemia, né? Nós não sabíamos o que era trabalhar em contato através da imagem, né? Através da tela, e foi muito desafiador, mas foi extremamente rico, uma experiência rica demais, porque a gente conseguiu manter essa conexão, né? Esse afetamento de umas com as outras, né? Através da câmera, manter o vínculo, manter o desejo, manter a potência, manter a criação, né? E aí eu vim depois, nessa volta, nesse retorno, né? Algumas pessoas voltaram presencialmente, eu fiquei um pouco mais por ser do grupo de risco, e aí a gente foi, né, se dirigindo tomando outras direções, né? Então, Raquel vai e monta esse espetáculo, né, apresentado no iFestival, e eu vou para dentro de sala com essas curiosidades do transpasse, né, de como que eu recebo o movimento do outro em mim e o que acontece a partir da relação, né, entre 2, 3, 4 pessoas, entre as pessoas e o ambiente e tudo mais que se dispõe nesse ambiente, né? Então, a busca na pesquisa é o que acontece no entre, né? Nesse espaço entre as coisas, né? Aqui existo eu, aqui existe tudo que há no ambiente, as pessoas, tudo que é diferente de mim, o eu e o não eu, né? E então me interessa isso que acontece aqui para potencializar uma criação instantânea, né? Criação instantânea em cena. Daí surge, como eu levo isso para dentro de sala, eu levo para a unidade curricular de percepção corporal, que eu ministro, que é uma disciplina ministrada no 7º período, quando as pessoas estão já saindo, né? Levei isso para dentro de sala e a gente apresentou no iFestival 2 trabalhos finais, o que Raquel apresentou para vocês agora, e o outro trabalho que foi Quando o Teu Movimento Me Toca, né? Que isso era a turma de
de percepção corporal que apresentou. Daí, desmembrando, né, aprofundando mais, eu resolvo, então, conectar mais pessoas para a gente apresentar, fazer uma apresentação, fazer uma montagem, de criação instantânea também, no Conecta IFE, né? Então, a gente apresenta como um trabalho final do grupo de pesquisa, como mais um trabalho final do grupo de pesquisa, no Conecta IFE, e aí surge a ideia da organização de um grupo de pesquisa chamado Piaçava, porque a gente teve uma característica nessa composição que era de andar, 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 enquanto as cenas despencavam desse andar. Eu acho que alguns de vocês devem ter assistido no Conecta, e depois a gente apresentou também ali no espaço da cantina. Bom, para encerrar minha fala, como é que eu tenho feito isso, né? Assim, me interessa saber o processo, como o estudante vê o processo dele durante a formação em dança aqui no Instituto, né? Então, o que eu faço? Eu pego as minhas linhas de trabalho, que são a metodologia gelviana e a eutonia. A metodologia gelviana, ela inclui também o estudo de técnica de Alexander, do método Feldenkrais, enfim. Então, a gente pega a metodologia gelviana, pega a eutonia e estuda a sensação e a percepção à luz dessas metodologias, né? Estuda no próprio corpo, na experiência. E aí tem uma metodologia de trabalho para analisar esse processo. No primeiro período, quando o estudante entra na escola, a gente faz um trabalho na argila de representação da imagem humana, que fatalmente vai vir a imagem que nos toca, a imagem que temos de nós mesmos, né? E lá no sétimo período, depois que ele atravessou todo o curso, a gente repete essa experiência de construir construir a imagem do corpo na própria argila. E aí, no primeiro período, tem um relato escrito a respeito dessa experiência, no sétimo período tem um relato escrito sobre a experiência, né? Então, que momento que eu estou? Eu estou organizando esses dados que eu venho colhendo já há algum tempo, dessas turmas, e estou no momento de organizar esses dados para ver como é que foi esse processo e essa comparação entre o estudante que entra na escola e esse mesmo estudante que sai da escola, né? Então, eu estou nesse momento da pesquisa e vamos ver no que vai dar. Acho que assim eu encerro a minha fala, e se tiver mais alguma coisa se tiver tempo para perguntas, alguma coisa que possa falar mais, estamos aqui. Gratidão pela escuta. Então, antes da gente abrir para a pergunta, que eu acho que é esse momento que a gente tem, né? Antes de encerrar essa atividade para passar para a próxima atividade, eu gostaria imensamente de agradecer, poder compartilhar esse momento de docência com a professora Elizabeth, com a professora Raquel. É uma alegria estar com vocês, podendo compartilhar a pesquisa e trocar, e estar junto com os estudantes, com as estudantes. Lembrando que o Grupo Corpo e Imagem, ele nasceu prioritariamente de um desejo da gente dançar, né? Porque a gente está num curso de licenciatura em dança, somos professoras e a gente acaba que faz bastante dançar e dança menos, né? Ou dança de uma outra forma, porque eu entendo a docência como... Eu estou dançando junto, né? Ainda mais nessa perspectiva do Butô, tem uma energia que vai e que eu estou lá sustentando também, danço de uma outra forma, né? Então, assim, de coração agradecer essa parceria, de coração agradecer a parceria com o professor Diego, uma pessoa com
incrível, com a qual também aprendo muito todos os dias, essa dedicação, né, que a gente tem ao curso, que, enfim, né, a gente sustentar a pesquisa em arte dentro de um Instituto Federal de Brasília, né, tecnológico. Obrigada pela sua participação, Tiago, né, é importante trazer relato e abrir o espaço para quem está com a gente, né, enfim, Cris iria estar, mas não pôde, uma egressa também, enfim. Agradecer todo mundo que participou do grupo, passou pelo grupo, né? E é isso. Eu acho que agora a gente não tem mais tempo. Diego, vamos abrir para as perguntas, né, professoras? E Tiago, quem tiver pergunta, estamos aqui. A gente tem esses minutinhos até 11h30, não é isso, Diego? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Do público? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Oi, Christopher, pode, Tudo claro. bem? Com licença. Salve, galera. Aqui é a Cris Maréia. Estudei com o Yanuk no grupo de treinamento dele, maravilhoso, amei. Yanuk, foi incrível. Talvez você tenha influenciado a minha decisão de fazer uma terceira graduação agora em dança. E fui parar aí, estou amando. Estou estudando com a professora Raquel, professora Elizabeth, muito feliz com o que eu estou vivenciando. Mas eu vou perguntar para o Yanuk uma coisa, na verdade, muito prática, muito objetiva, que é se ainda está acontecendo aquele grupo de treinamento de Butô nas segundas-feiras. Talvez você até tenha dito, mas eu não ouvi. Você está aí, Thiago? Ah, tá. Estou te ouvindo. Está rolando? Terminou Faz já? propaganda aí. Pois é, não está acontecendo mais o curso de extensão, mas as aulas segunda-feira à noite, esse ano, com o título de aulas A Dança da Alma, aulas de improvisação em dança butô. Esse ano aconteceu praticamente todos os meses. Não, mentira, começou em maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e vai encerrar agora na última segunda-feira, aí já é a aula final, né? Não dá para entrar agora, mas é o que tivemos. Mara. Beleza. E minha última pergunta, muito rápido, é para a professora Elizabeth. O que acontece com a percepção do aluno ou da aluna nesse processo do primeiro ao sétimo semestre? O que muda no bonequinho de argila? Oi, Cris. Então, muitas coisas mudam, né? Porque a gente muda dia a dia, né? Na realidade, eu não estou assim muito interessada no que mudou ou deixou de mudar. Estou interessada no processo que foi vivido, né? Isso é muito mais importante, né? Porque o que muda ou deixou de mudar, só a pessoa que vivencia as práticas, né? Que vivencia o curso, saberá, né? É um processo de autoconhecimento, né? Esses resultados, esses relatos, eu ainda estou organizando em análise para falar assim, olha, fulano passou por esse processo, Beltrano passou por esse processo, outro passou por outro processo, né? E talvez as próprias pessoas que passaram pelo processo venham falar de seus processos, né? Num fechamento, num trabalho final dessa pesquisa. Mas o que acontece internamente, atualmente, só as pessoas que vivenciaram sabem, né? Então, eu não consigo te responder o que acontece entre o primeiro bonequinho e o último bonequinho que a gente faz. Em mim acontece uma coisa que é diferente a cada vez que eu produzo uma imagem do meu corpo na argila, né? Assim, ou na massa, né? Eu tenho o costume de trabalhar com isso, de fazer ossos, de fazer o meu pé, de fazer a minha mão, enfim. Agora, o que muda é dentro da gente, né?
Eu não tenho ainda compilado esses resultados do que mudou. E nem é isso exatamente o que interessa. O que interessa mais seria o processo. Não sei se eu te respondi, mas seria isso. Resposta Respondi. perfeita, hein? Com certeza. Obrigado, Beth. Obrigada a você. Mais alguém, gente, para perguntar? Fala, gente. Fala com a gente. Perguntas eu sempre vou ter, mas o povo não está falando nada, eu vou ficar com vergonha de ficar fazendo só eu pergunto aqui. Eu vou deixar o povo criar coragem. E quais são as pesquisas futuras e os projetos futuros desse grupo? Então, agora eu acho que cada uma pode falar rapidamente, né? Hoje, já estou mais... eu acho que a gente está fazendo a parceria, né? No Corpo e Imagem. Acho que agora, depois desses 4 anos juntas, a gente está decidindo seguir um percurso de pesquisas individuais com os estudantes, para depois a gente poder se unir. Em breves linhas é isso. Eu, particularmente, estou envolvida com o CEDACI, né, na pesquisa de pós-doutorado do professor Diego, em que a gente está pesquisando a sonoridade, o som, a voz, né, num universo específico do trabalho do professor Diego, do universo musical da Elis Regina. Né? Então, dentro dessa pesquisa macro, eu estou tateando e buscando o que é a minha participação dentro dessa pesquisa com a voz e o corpo. Né? Estou chegando em alguns lugares, mas ainda está no momento de tatear e ver o que os encontros práticos podem estar trazendo para nortear e falar mais especificamente. Eu acho que a minha pesquisa atual, o Diego tá aí, né? Elizabeth, Raquel. Eu acho, assim, eu já falei um pouco, né, assim, de para onde que vai essa pesquisa agora, né, assim, no meu final, que é continuar, dar continuidade a essa coleta, né, de dados e ir compilando ao mesmo tempo, e o projeto Piaçava, que é um projeto de montagem mesmo, que é um trabalho de montagem mesmo, de reunir, de se permear um do outro, né, de dar atenção aos tecidos, ao ambiente, e, enfim, e seguir nessa pesquisa de montagem na relação com foco na relação que se estabelece entre as pessoas e as coisas que estão no ambiente. Então, é por aí que eu vou seguindo. Raquel. Então, gente, eu estou coordenando a residência pedagógica, que começou agora em novembro e vai até abril de 2024. E, em razão disso, eu já estava sentindo uma necessidade de ter, né, uma linha para eu aprofundar umas pesquisas pessoais, por um interesse também de fazer um pós-doc. Então, agora, em março de 2023, né, pretendo... como é que a gente fala lá, submeter, né, um projeto que tem a ver com o artista docente à aula-obra. Né? O que é isso? O que é o artista docente dentro de um pensamento de aula-obra, uma ideia de aula-obra? Isso tem a ver com metodologias de ensino e de pesquisa em dança, tá? Então, vai estar aberto, né, para os estudantes que se sentirem instigados, mas também vai estar relacionado com a residência pedagógica, né? Essa pesquisa de metodologia de ensino, enfim, para a gente entrar na sala de aula, né, da educação básica com bastante ousadia. Assim que eu termino.
Obrigado, Raquel, Elizabeth, Sabrina, Tiago. A gente vai precisar finalizar, né? E dizer que bom que vocês puderam participar dessa mesa do primeiro seminário Ser Esse Corpo Imagem, o primeiro seminário depois de 10 anos, mas não o primeiro evento que a gente organiza na parceria com os dois grupos, né? Esses dois grupos organizam bianualmente o Encontro Internacional de Práticas Somáticas e Dança, que é o maior evento que a gente organiza aí desde 2018. Obrigado, gente. Esse vídeo vai ficar disponível, a gravação dele vai ficar disponível no canal do CEDA-se, do Coletivo de Estudos em Dança, Somática e Improvisação, no YouTube. O canal é CEDA, CEDA-SI, CEDA-se. Eu coloco aqui o link depois. A gente vai continuar nesse mesmo link agora para a próxima palestra. Eu vou só finalizar aqui.